Vamos lá, irmãos. Ageu, capítulo 1. Profeta Ageu, capítulo 1. Aleluia. Enquanto você abre sua Bíblia, vou tomar um golinho d'água. Graças a Deus. Você achou? Vamos lá? Eu vou ler todo o capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes, provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote, e Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: eu estou com vocês, aleluia, declara o Senhor. Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Vamos orar. Oh, aleluia. Como é bom, Senhor, como é bom ler a Tua palavra. Como é bom, Senhor, ó Deus, estar aos Teus pés e ouvir a Tua voz. Pedimos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra as comportas dos céus e derrame sobre nós das águas do Senhor, águas que saciam a sede, águas, ó Deus, que tornam a terra árida em terra fértil, águas, Senhor, ó Deus, que purificam, águas que renovam. Pelo poder da Tua palavra, Senhor, traz o Teu renovo e recebe de nós a honra e a prioridade em nossa vida. Toma o Teu lugar em nossa vida, através desta palavra, ministra os nossos corações e ensina-nos, Senhor, ó Deus, a colocar em ordem a nossa vida, Senhor, ó Deus, colocando, Senhor, as prioridades, Senhor, conforme a Tua vontade, não conforme, Senhor, a sabedoria humana, mas conforme a direção do Senhor. Eu te peço isso, Senhor, junto com o Teu povo nessa noite, crendo que o Senhor está falando conosco e continuará.
em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, amém. Queridos, o profeta Ageu, cheio do Espírito Santo, está profetizando ao povo de Deus, ao povo de Judá, que já não estava mais no exílio, mas que tinha saído do exílio para Jerusalém, para reconstruir o templo do Senhor. E eles vieram lá da Babilônia, cerca de 50 mil judeus, saíram da Babilônia, deixaram seus negócios, deixaram suas casas. Por quê? Porque, irmãos, eles estavam no exílio há cerca de 70 anos. E nesses 70 anos, eles estavam ali na Babilônia e então começaram a trabalhar e construíram seus negócios e construíram suas casas e tiveram filhos e se casaram. Então eles estavam relativamente confortáveis naquela situação lá na Babilônia. Estavam numa situação relativamente cômoda, mas o Senhor levanta então um povo e toca no coração do rei para autorizar, do rei Ciro, para autorizar que Zorobabel e mais cerca de 50 mil judeus possam voltar. Para quê? Para reconstruir o templo do Senhor. E aí eles chegam lá em Jerusalém e encontram uma cidade devastada. Imagine que depois de 70 anos da destruição dos muros e do templo e da cidade de Jerusalém, como estava a cidade? Estava cheia de monturos, estava cheia de entulhos, estava desolada. Encontraram muita dificuldade. Encontraram também resistência dos samaritanos, que de início colocaram diante do povo judeu a possibilidade deles também ajudarem na obra, mas aquilo na verdade era uma cilada. Era uma cilada, porque os samaritanos não tinham perseverado em ficar na presença de Deus, em se purificar para o Senhor, em manter a exclusividade do seu coração para Deus. Então, se os judeus aceitassem a ajuda dos samaritanos, isso iria desagradar ao Senhor. Iria desagradar ao Senhor. É como se hoje uma pessoa que professa a fé em outro Deus viesse e falasse para você: deixa eu te ajudar a fazer a obra de Deus. Você fala: mas como você pode me ajudar a fazer a obra de Deus se você nem conhece o Senhor, ou se você não professa fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? É como se um budista viesse para você e dissesse assim: vamos então fazer um grupo de louvor a Deus, eu vou te ajudar na sua banda, eu adoro a Buda e você adora ao Deus eterno e vai dar tudo certo. Mas os judeus falaram: não, esta obra, esta missão é nossa, a obra de Deus é do povo de Deus, a obra do Senhor é exclusiva do povo de Deus. E aí o povo começou bem animado e colocaram em 2 anos os alicerces do templo, mas as dificuldades continuaram, e o povo desanimou. Você sabe o que é desânimo? Desânimo é uma dificuldade profunda em você realizar algo, em você prosseguir, em você seguir em frente, em você continuar a edificação de algo que você estava fazendo, em você continuar num relacionamento onde você está aliançado, em você continuar algo, em você fazer algo. Quantos de nós já não passamos por situações de extremo desânimo, até mesmo na caminhada cristã? Pois bem, irmãos, era assim que estava o povo de Deus. O alicerce do templo estava colocado, mas eles estavam desanimados. Pela influência dos samaritanos, desanimado pela falta de recursos que eles tinham, desanimado pela situação, desanimados porque eles estavam
se afastando do propósito do Senhor. E o que acontece? O que acontece é que eles começam a dizer: olha, talvez não seja o tempo, essas dificuldades não estão vindo à toa, essas dificuldades querem nos dizer que não é o tempo de fazer a obra de Deus, que não é o tempo de reconstruir o templo do Senhor, não é o momento de restaurar o templo do Senhor. E aí eles começaram a se dedicar à sua própria vida, começaram a se envolver e se encantar com construir suas casas, construir seus negócios, lavrar a terra, cuidar dos seus rebanhos, edificar tesouros na terra, edificar tesouros. Eles queriam fazer com que seus filhos fossem mais prósperos do que eles, e abandonaram a obra do templo do Senhor. Nós vemos aqui, nesse primeiro capítulo, que são duas coisas centrais aqui. Ageu, o profeta do Senhor, ele dá ênfase a duas promessas: a promessa contínua de Deus, que o Senhor estaria no meio do seu povo, e também a questão da vinda do Salvador, do mediador messiânico, que vai estar lá no capítulo 2. E a vinda do Salvador tinha tudo a ver com a restauração do templo, porque o templo apontava para Cristo, o templo apontava para o Messias, o templo apontava para o momento onde a aliança entre Deus e o homem não dependeria de um edifício, mas seria feito no sangue de Cristo Jesus. Então era necessário que o templo fosse reerguido. O próprio Jesus pisou nesse templo, esteve nesse templo. Então a reconstrução do templo tinha uma importância escatológica, tinha uma importância tremenda para a história da humanidade e para a história da salvação, para o plano de salvação, para que se cumprissem as profecias a respeito de Cristo Jesus. Então eles estavam construindo o templo para a glória de Deus e para o cumprimento do propósito do Senhor. Mas o que acontece com eles? O desânimo, como já falei aos irmãos. E aí lá no verso 2, eles dizem assim: ainda não chegou o tempo, quer dizer, o Senhor revela o que estava no coração deles, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Olha que coisa, irmãos. Quantas vezes nós achamos que as dificuldades em fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, são sinais de que não está no momento, que não é a hora, que você não está preparado, que nós não estamos, não somos adequados para esse trabalho, que precisamos de mais reforços, que precisamos de mais recursos, e então cruzamos os braços. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo de Judá. Eles já não estavam no exílio, estavam em Jerusalém, mas não queriam seguir construindo a casa do Senhor, porque eles entendiam que aquelas dificuldades eram sinal de que não era a vontade de Deus que eles reconstruíssem, que não estaria no tempo de Deus. Olhe para mim. As dificuldades na vida não são sinais de que o Senhor está dizendo para você que não é tempo de servi-lo. As dificuldades, elas são naturais na caminhada do povo de Deus. Toda a história do povo de Deus, você vai ver que para realizar a vontade do Senhor é necessário ter luta, é necessário esforço, é necessário dedicação, é necessário fidelidade. Às vezes nós não temos nem vontade de assistir a aula, nem vontade de assistir ou de participar do culto, mas nós devemos buscar o Senhor, porque dependemos disso para a edificação da nossa vida na presença do Rei, para a restauração da nossa família, para a salvação de muitos. Nós não podemos cruzar os braços diante das dificuldades, e o Senhor denuncia isso. No versículo 2 do capítulo 1,
O Senhor, Ele deixa claro que o motivo deles terem desanimado e parado de servir a Deus na restauração do templo é que eles pensaram que a dificuldade, ou colocaram como justificativa as muitas dificuldades que se apresentaram. E eu te falo nessa noite, dificuldade não é justificativa para você parar de servir a Deus, para você parar de buscar o Senhor, para você parar de clamar pelo Senhor. As dificuldades vão fazer parte da sua vida. Se você parar diante das dificuldades, você na verdade vai ficar paralisado e vai perder a oportunidade de participar da obra gloriosa do Senhor. Então, em nome de Jesus, lança fora essas dificuldades, ou enfrenta essas dificuldades em nome do Senhor, e segue fazendo a vontade de Deus. Amém, queridos? Diz mais o Senhor: por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, verso 3: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Olha isso. Eles deixaram de fazer a restauração do templo e começaram a se dedicar aos seus próprios planos, às suas próprias metas, ao seu próprio enriquecimento. Eles se conformaram com as dificuldades e abandonaram a obra de Deus. Eu quero te dizer, o conformismo mata a fé. Eles saíram lá da Babilônia cheios de fé. Nós vamos chegar e vamos restaurar o templo do Senhor e vamos buscar a face do nosso Deus. Mas ao encontrar tanta resistência, ao encontrar falta de recurso, ao encontrar dificuldade, eles se conformaram em não mais construir o templo, e a sua fé foi alquebrada. Grava isso no seu coração: o conformismo mata a fé. Por vezes a apatia toma o lugar do entusiasmo. Irmãos, às vezes se você olhar para trás, você vai dizer assim: puxa, como eu era animado, como eu trabalhava na obra de Deus, mas as coisas foram acontecendo e eu perdi a minha fé, eu perdi o meu entusiasmo, eu perdi a alegria de edificar o templo do Senhor. Foi isso que aconteceu com os judeus. E o Senhor, na sua infinita misericórdia, poderia ter levantado outro povo para restaurar o seu templo, mas por amor, por misericórdia, o Senhor envia o profeta, não para falar da visão de Ageu, mas para falar da vontade de Deus, do que o Senhor estava vendo. E o Senhor fala para eles: olha, vocês desanimaram, vocês se conformaram com as dificuldades e desanimaram, mas vocês estão, na verdade, se dedicando às suas próprias metas e a construir suas casas com fino acabamento. Que falta de material para o templo de Deus, e ao mesmo tempo tinha tanto material para fazer casas de fino acabamento. Às vezes nós dizemos: Senhor, eu não posso contribuir com a tua obra, mas nós gastamos os nossos recursos com aquilo que não é tão importante. E esse texto ele destaca que aquele povo, ele abriu mão do propósito de servir a Deus para o propósito de ganhar mais dinheiro, de vencer em Jerusalém. Esse propósito de ganhar mais recursos e de vencer, entre aspas, de crescer socialmente, absorveu aqueles homens, tomou conta do coração deles. E aí o Senhor deixa claro também, entre os versos 2 e 3, que se acomodar desagrada a Deus. Se acomodar diante das dificuldades, se acomodar diante das oposições, desagrada o Senhor. Eles adiaram o projeto de Deus para priorizar os seus projetos, e talvez você também esteja fazendo isso, adiando os projetos que o Senhor te chamou a realizar, porque você está muito ocupado com os teus próprios projetos. Eles abandonaram a casa de Deus para investir tudo em suas próprias casas.
Eles julgaram que a oposição, a presença de dificuldades para fazer a obra de Deus era sinal de que não era o tempo, que eles deviam parar. Tudo errado. Sabe o que o Senhor faz? O Senhor responde a eles, e o Senhor sacode a eles. Que nessa noite o Senhor também nos desperte e faça com que eu e você possamos mergulhar nas Escrituras e refletir a respeito das nossas prioridades. O que é prioridade para você hoje? O que está tomando conta da tua agenda hoje? É você construir tua casa, ou é você edificar a casa de Deus? É você seguir os teus planos, seguir o teu rumo, ou você se submeter à vontade do Senhor e obedecer a Ele? Veja o que aconteceu com esses homens. Verso 5 diz assim: vejam aonde os seus caminhos nos levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe o seu salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. E quantos não passam por isso hoje? Aquele povo trabalhava para si, trabalhava na sua lavoura, trabalhava com o seu gado, mas, não rendia, não trazia bom resultado. O Senhor ficou tão triste com o seu povo e tão indignado com aquilo, que Ele fez vir uma seca terrível, e essa seca trouxe muito prejuízo. O gado morreu, pessoas passavam fome. Por quê? Porque eles tinham abandonado o Senhor como prioridade de suas vidas. Não adianta você trabalhar de sol a sol, se você não buscar o Senhor em primeiro lugar, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas se você buscar o Senhor em primeiro lugar, se você obedecer à voz do Senhor, mesmo em meio a todo o caos que o mundo está, o Senhor vai suprir as tuas necessidades. Ele é Deus fiel, Ele é Deus fiel. E tantas vezes trabalhamos e recebemos o nosso salário e de repente já não tem recurso nenhum. Por que isso? Deixa eu contar uma coisa para os irmãos. Eu vim de uma família muito pobre e eu queria muito ter minha casa própria. Então eu consegui o meu primeiro emprego, muita oração, consegui o meu primeiro emprego, técnico da Confederação Nacional da Indústria, a CNI, que tinha base aqui no Rio, depois foi para Brasília. E fiquei muito feliz, era um salário bom para técnico e, puxa, que maravilha. E depois de conseguir o meu primeiro emprego, a primeira coisa que eu fiz, eu falei: Fatinha, vamos casar. E aí casamos e começamos a juntar algum recurso para a casa própria. Mas quem veio de família simples sabe que as dificuldades são muitas, e que às vezes quanto mais você junta, mais distante parece que o sonho da casa própria, daquilo que você quer conquistar, está mais distante. E nós orávamos e clamávamos a Deus, mas eu falei: eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu comecei, além desse emprego, eu fiz um concurso público para ser professor do estado e comecei a dar aula. Eu falei: não, vai ser só 2 vezes por semana. E comecei a dar aula de química 2 vezes por semana, mas era pouco, o estado pagava muito pouco, e tinha um outro caminho dentro da Secretaria de Educação, que a gente chamava de GLP, que era para você duplicar a sua carga horária. Eu passei a trabalhar 4 noites por semana. Então trabalhava durante o dia e 4 noites por semana, e juntando recursos, e me faltava energia e ânimo para fazer a obra de Deus. Eu até ia à igreja, eu até servia na igreja, mas não dava para fazer tudo. E aí surgiu a oportunidade para eu fazer uma consultoria, prestar uma consultoria aqui em Macaé. Nem conhecia Macaé, isso no ano 2000. E eu vim trabalhar em Macaé aos sábados. Então eu trabalhava de segunda a sexta, né, na
na CNI, depois trabalhava no Estado, depois saí da CNI, fui para a SEDAI, e mais como consultor, e trabalhava em 3 empregos, e eu chegava para os meus cunhados e até estopava o peito e falava assim: André, estou trabalhando em 3 empregos, rapaz, e tal. Quanta bobagem! Eu achava que estava fazendo tudo certo e que aquilo Deus iria abençoar. E o Senhor é tão maravilhoso e compassivo, que o Senhor tem paciência conosco, tem compaixão de nós. Mas sabe, irmãos, deixa eu lhe falar uma coisa. Só consegui comprar minha casa não foi porque trabalhei em 3 empregos, mas foi por um milagre que o Senhor realizou. E em outro momento, você que ainda não sabe desse milagre que o Senhor realizou, eu vou te contar. Mas foi um milagre de Deus que eu comprei minha casa. E sabe de outra coisa? Eu, quando vim para Macaé como missionário do Senhor, eu tive que abrir mão da chefia, abrir mão do Estado e vir como missionário e perder 40% dos meus proventos. Mas o Senhor me fez mais próspero. Isso é um testemunho para você. Eu não sou nada, irmãos, mas eu tenho que compartilhar daquilo que o Senhor fez na minha vida contigo. Não é você gastar todo o seu tempo trabalhando em diversos empregos. Busca o Senhor, Ele vai te dar a direção. A provisão vem de Deus. Trabalhe bastante, sim, estude, se capacite, faça cursos, mas isso não pode ser a prioridade da sua vida. Isso não pode ser a primeira coisa, a coisa mais importante. Não pode ser construir a tua casa nessa terra a coisa mais importante, mas sim construir a tua comunhão com Deus, a tua casa nos céus, a tua vida com Deus, o teu ministério, aquilo que o Senhor te chamou a fazer e a ser. Esta é a coisa mais importante na minha vida e na sua vida, é buscar o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça, porque assim Ele vai acrescentar todas as coisas. Porque por vezes trabalhamos a ponto de nos esgotar e tentamos construir coisas, mas é como um saco furado. Às vezes dívidas vêm, roubam tudo e furtam tudo que temos. Às vezes, maus negócios também tiram tudo que temos. Mas se você clamar ao Senhor e buscar o Senhor e colocar Ele: Senhor, Tu és o primeiro, Tu és, Senhor, ó Deus, o centro de minha vida, tudo será diferente. E o Senhor fala para aquele povo assim: olha, vocês devem construir o meu templo. Verso 8 diz assim: subam o monte para trazer a madeira. Isso é, parem de investir em coisas para vocês mesmos e tragam a madeira para o meu templo. É tempo de despertar para isso, igreja. Quanto que nós temos feito pela obra de Deus, para a glória de Deus, quanto nós temos nos dedicado. Há semanas eu vejo o Josué e o Eduardo mandando uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo que nós precisamos de ajuda para ter a equipe aqui, uma equipe de reforço, porque se um desses irmãos faltar, até o culto online fica prejudicado. E qual a dificuldade? Não vejo quase ninguém. Uma ou outra pessoa se dispôs, mas eu vejo o povo de braços cruzados. Não é tempo de cruzar os braços. Se é esse o canal que o Senhor tem nos dado, temos que cuidar disso. Vamos trazer a madeira para a casa de Deus. Vamos aplicar o nosso tempo na obra do Senhor e para a glória do Senhor. Quantas vezes nós gastamos nosso tempo com bobagens e paramos e perdemos a oportunidade de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de buscar o Senhor em oração. Quem não ora, irmãos, na verdade está num caminho de frieza espiritual, e você às vezes gasta o teu tempo com tantas coisas e não constrói tua casa com Deus, tua vida com Deus, tua comunhão com Deus. E o Senhor te chama essa noite a construir o templo, para que, diz aqui o Senhor, construa o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado. É essa que deve ser a nossa meta, que o Senhor se alegre. Olha, nós invertemos tudo.
Sabe o que a teologia da prosperidade fez com a igreja? Uma destruição e uma influência terrível. Mesmo as igrejas que não adotam esta prática foram influenciadas, porque nós achamos que Deus é aquele que existe para fazer a nossa vontade, para nos alegrar, para nos suprir, para realizar o nosso querer, mas não é isso. Não é isso. Veja o que a palavra de Deus diz. O Senhor chama o povo e diz assim: construa o templo para que eu me alegre. Nós fomos chamados para alegrar o coração de Deus, e quando nós fazemos isso, nós também somos abençoados, nós também somos edificados, nós também somos renovados. Mas não podemos inverter essa ordem, não podemos. Diz aqui o Senhor no verso 9: vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco, e o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que fiz isso? Porque às vezes você não consegue conquistar nada, porque às vezes você não consegue crescer na comunhão com Deus, nem mesmo profissionalmente, porque talvez você esteja buscando primeiro as tuas prioridades e deixando a vontade do Senhor em segundo lugar. É isso que o Senhor fala aqui no verso 9. Por que o Senhor tirou a prosperidade daquele povo? Porque eles inverteram as posições de prioridades em sua vida. Eles passaram a priorizar a sua casa e deixaram de priorizar a casa do Senhor, o templo de Deus. E o Senhor mesmo responde: por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. O que tem ocupado sua vida, na verdade? O que tem sido prioridade? Em que você tem gasto os teus recursos? Onde você tem aplicado o teu coração? Onde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Não adianta você dizer eu amo o Senhor se teu coração não está no Senhor. Não adianta você dizer eu amo a casa de Deus se teu coração não está na obra de Deus. Não adianta você querer dizer eu sou um servo do Senhor se você não atende os pedidos para servir. Essa é a realidade. Nós queremos ser atendidos por Deus, mas não queremos atender o chamado de Deus. Diante das dificuldades, às vezes nos desanimamos em fazer a vontade do Senhor. Quantos homens e mulheres são parte do povo de Deus, salvos em Jesus Cristo, mas que estão com seus braços cruzados, sua boca cerrada, ocupados demais com o seu dia a dia e deixando de lado o seu chamado principal, que é glorificar a Deus, que é servir o Senhor. E aí o Senhor diz no verso 10: por isso, por causa de vocês, o céu reteve orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Talvez você se espante. Deus pode prejudicar o trabalho das nossas mãos? Pode. Se é para despertar a gente, Ele faz. Se é para sacudir a gente, Ele faz. E às vezes nós trabalhamos tanto e temos tão pouco resultado. Às vezes buscamos tanto e não encontramos nada. Cavamos e não tem água nesse poço. Por quê? Possivelmente tuas prioridades estão erradas. Coloca o Senhor em primeiro lugar, busca Ele em primeiro lugar, e você verá que vai ter uma mudança radical em toda a tua vida. Sabe o que o Senhor diz ao seu povo? Aquele povo que estava desanimado, Ele manda a palavra de exortação. Ele diz a causa daquele povo estar trabalhando tanto e estar recebendo tão pouco e ter tão pouco resultado. E depois que o povo se arrepende e atende a voz do profeta de Deus, a voz do Senhor através de Ageu, o que o Senhor diz? Eu estou
com vocês. Aleluia. Se você abrir o teu coração para o Senhor e disser: Senhor, eu quero ter uma vida contigo intensa, não superficial, mas de verdade. Eu quero, Senhor, ó Deus, a partir de hoje, que o Senhor seja, Senhor, ó Deus, o centro do meu viver. Eu quero me dedicar, Senhor, eu quero me gastar na Tua obra, eu quero Te servir. Irmãos, há tanto a fazer, há tanto a realizar, há tantas pessoas para serem alcançadas, há tantos que precisam ser socorridos. Senhor, o Senhor precisa de uma igreja que se levante intercedendo, orando, porque quando você ora, o Senhor move suas mãos em favor de pessoas, em favor de famílias, em favor de nações. Então vamos despertar, igreja. Vamos nos unir aqui na igreja local e dizer: o que tem que fazer, pastor? O que tem que fazer, irmãos? Eu quero trabalhar, eu quero contribuir, eu quero ser um servo de Deus, não só no verbo, mas de fato. E quando nós fazemos isso, nosso Deus é tão maravilhoso que Ele vem e diz: eu estou com vocês. Aquele povo estava sem coragem, sabe, irmãos? Aquele povo estava desanimado. Aquele povo estava passando uma seca terrível. Estavam trabalhando para construir suas casas, mas o trabalho rendia pouco. Seu gado estava morrendo. Os samaritanos estavam desencorajando eles. Mas quando eles se arrependeram e falaram: Senhor, eu entendo que o Senhor tem que estar em primeiro lugar. Eu entendo que a Tua obra, Senhor, ó Deus, tem que ser feita. Eu entendo que, Senhor, eu tenho que construir tesouros nos céus, não é nessa terra. Quando o povo falou isso, sabe o que Deus fez? Ele declarou diante deles: eu estou com vocês. O Senhor estava dizendo: eu sou a tua força, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que te fortalece, eu sou aquele que te anima, eu sou aquele que te encoraja, eu sou o Deus que te renova. Eu estou ao lado de vocês. Se você quer semear e ver frutificar, busque o Senhor em primeiro lugar. Se você quer alegrar o coração de Deus, porque você compreende nessa noite que o Senhor não foi criado para alegrar o teu coração, mas você foi criado para alegrar o coração de Deus, saiba que o Senhor está ao teu lado. Ao teu lado. Por que era tão importante a reconstrução do templo? Falei no início desta pregação, porque o templo apontava para Jesus. O templo era o lugar da comunhão. O templo era o lugar da expiação dos pecados, onde o cordeiro era imolado e o sangue era aspergido para purificar o povo dos seus pecados. Apontava para o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que viria para lavar os nossos pecados e para nos apresentar ao Pai, para nos reunir ao Pai, para renovar a nossa aliança com o Pai. Irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos entender quão importante é buscar o Senhor de todo o nosso coração. O templo estava apontando para Jesus como aquele que viria para restaurar a comunhão dos homens com o Pai Celestial, independente até mesmo das paredes de um edifício. Pois bem, Jesus veio, Ele é real, e mesmo Ele vindo, e Ele sarando, Ele salvando, olha, ouça uma coisa, Jesus morreu a tua morte, para que você pudesse viver a vida dEle. Jesus sofreu as tuas culpas, sofreu a tua condenação, a nossa condenação, para que nós pudéssemos ter salvação nele, para que nós pudéssemos ter comunhão de novo com o Pai. Jesus é o Salvador, mas muitos de nós continuamos como aqueles judeus, diante das dificuldades de caminharmos com Cristo. Nós vamos desanimando, vamos nos conformando,
Vamos parando de construir e de edificar a nossa vida com Deus, vamos parando de orar, vamos transformando nossa vida com Deus apenas numa vida do domingo, onde nós paramos para participar do culto ou para assistir a aula, mas a vida com Deus se faz todos os dias, colocando aonde Ele deve estar, em primeiro lugar. O Senhor não aceita outro lugar a não ser o primeiro. Ele é o Alfa. Ele é o Alfa, irmãos. Ele é o Rei dos Reis. Então, se você deseja nessa noite ver a graça, a glória, o poder de Deus sobre a tua vida, abre o teu coração e diz: Senhor, eu quero que Tu sejas o primeiro todos os dias, todos os momentos. Mais importante, Senhor, é edificar a minha vida contigo, a Tua casa, a Tua vontade, o Teu reino, do que, Senhor, ó Deus, as prioridades secundárias da minha casa, das minhas coisas. Se você buscar o Senhor, Ele vai acrescentar tudo que você precisa. Amém? Guarda essa palavra no seu coração. E por último, quero te dizer: o Senhor está conosco. Sabe qual era o nome, um dos nomes de Jesus, dado a Jesus pelos profetas? Emanuel, Deus conosco. Talvez você diga: pastor, eu já lutei muito, mas eu estou sozinho. Não está não, filho. Jesus está presente. Ele é o Deus fiel. Ele é o Deus conosco. Talvez você tenha dito: pastor, eu já tentei fazer coisas na igreja, mas olha, não consegui, e foi tanta resistência, tanta oposição, que eu cruzei os braços. Olha, eu te digo, não é assim que você vai vencer. Você deve enfrentar as dificuldades e saber que elas fazem parte da tua vida. Segue em frente com fé no Senhor, busca Ele em primeiro lugar, serve de todo o coração, e o Senhor estará contigo. Que coisa maravilhosa ouvir do próprio Deus: eu estou com você. Que coisa tremenda, que palavra poderosa é essa. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu estudava numa escola no Rio de Janeiro, chamado Colégio Mercúrio. Eu era muito magrinho, e tinha um menino que me batia, e depois eu fiz amizade com um outro garoto que era do top dele, o mais forte, e aí ele não pôde mais me bater, e eu ficava todo bobo e todo feliz por ter um amigo que me protegia. Jesus é um amigo fiel. Ele está do teu lado contra os teus inimigos, contra aqueles que querem ferir você. Ele está com você, faz toda a diferença. Se aquele meu colega de escola fazia diferença no meu dia, imagina o Senhor. Ele está ao meu lado, ao teu lado, faz toda a diferença. Muda a nossa perspectiva, muda a nossa capacidade, muda a nossa história. O Senhor, Ele mesmo diz para o povo: eu estou com vocês. E diz aqui: assim o Senhor encorajou Zorobabel, encorajou Josué, e eles começaram a trabalhar no templo. O Senhor nos encoraja por um propósito. Ele diz que está ao nosso lado, não é para que a gente continue construindo nossa casa, não é para que a gente continue envolto com as coisas deste mundo em primeiro lugar, é para que a gente possa voltar a construir o templo do Senhor, a obra de Deus, avançando, proclamando o Evangelho, expandindo o reino de Deus entre os homens até a volta de nosso Salvador. E nessa caminhada, o Senhor Ele vai te dar emprego, Ele vai trazer a boa chuva para que haja boa colheita, Ele vai abençoar a tua família, Ele vai cuidar dos teus filhos, mas busca o Senhor em primeiro, coloca Ele no trono, que é o único lugar dEle, no trono do teu coração, no trono da tua vida. Qual é a prioridade da nossa vida?
Qual é a prioridade da sua vida? Eu quero finalizar com essa pergunta. E você deve ser muito sincero. O que é prioridade na sua vida? Para alguns é sobreviver a esta pandemia. Para outros é ter uma casa. Para outros é manter-se no emprego. Para outros é simplesmente sobreviver diante da escassez. Para outros a prioridade é ficar livre de uma enfermidade que já vem minando suas forças, seu vigor. Para outros é que um filho seja liberto. Para outros é que seu casamento seja transformado e sarado. Mas saiba o que a palavra do Senhor nos diz. Busque o Senhor em primeiro lugar. Dê primeiro lugar na tua vida, no teu coração ao Senhor. Volta a orar, volta a buscá-lo, volta a servi-lo. E o Senhor que está ao lado daqueles que o servem, te dará vitória em todas as áreas de sua vida. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Se você ainda não confessou Jesus como teu Senhor e Salvador, nessa noite eu quero te dar essa oportunidade de você entregar a tua vida a Jesus e dizer: Senhor Jesus, eu quero receber a salvação, eu preciso de ti, Salvador, eu preciso de ti. Por que o templo era tão importante? Porque era o lugar de encontro de Deus com os homens. Por que o templo era tão importante? Porque era o lugar onde se expiava os pecados dos homens para que eles pudessem estar em comunhão com Deus. Por que o templo era tão importante? Porque era o lugar onde era proferida a palavra de Deus. E hoje Jesus, Ele é o caminho onde nós nos encontramos com o Pai. Ele é o caminho para a salvação, Ele é o Salvador. Então entrega a tua vida ao Senhor e Ele salvará você, a tua casa, transformará o teu pranto em riso e te dará vida e vida eterna. Amém, queridos? Guarda essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Qual é a nossa prioridade? Deve ser o Senhor, servi-lo, amá-lo, adorá-lo, servir. Amém. Declarando ao erguermos as mãos e clamarmos a Ti. Antes, deixa eu te abençoar com a bênção final. Estenda suas mãos para a bênção final. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor poderoso de Deus Pai e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam contigo hoje e para sempre. Amém. Beijo grande, igreja. Que o Senhor abençoe, que seja uma semana de comunhão com o Senhor, que você possa colocá-lo no lugar dele, no lugar de prioridade, que você possa voltar a trabalhar na seara do Senhor e a se dedicar para a glória de Deus. Vamos louvar. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Senhor. Deus de graça e favor, és Tu, aleluia, meu Senhor, digno és do meu louvor, só Tu és, todos giram, que és Tu, Senhor, que és Tu, sim, és Tu, Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso,
a ti, tu virás até nós, por tua graça e favor. Aleluia, amém, glória a Deus, louvado, bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe ricamente, queridos, graças a Deus, aleluia.